facetas. No vídeo de hoje eu vou responder uma pergunta que muitas pessoas me fazem. Ou me fazem pelas redes sociais, ou me fazem no particular, quando me encontram assim, ó, tete a tete, que é: Valéria, onde você conheceu o seu marido? Foi nas redes sociais? Foi num app de relacionamento? O que que te levou para a Alemanha, mulher? O que que te fez sair do Brasil, um país tropical, onde as pessoas são alegres e felizes, e te trouxe aqui para a Alemanha? Um país frio, na grande maioria do tempo, escuro, onde as pessoas nem sempre são tão alegres e tão felizes quanto nós brasileiros. Então, gente, por incrível que pareça, esse é um grande questionamento das pessoas. Então, agora que eu tô gravando esse vídeo, eu vou contar um pouco para vocês de como eu conheci o meu marido ou o que é que me trouxe aqui para a Alemanha. Mas antes, gente, ó, já vou pedir agora no começo do vídeo, a gente não esqueça no joinha, mete o dedo no joinha para eu saber que você gostou desse vídeo e desse conteúdo, porque a partir do tanto de joinha e comentários aqui embaixo que eu tiver sobre esse vídeo, eu vou gravar um outro vídeo continuando a minha história e respondendo também aos questionamentos de vocês, tá bom? Então tá bom, gente, vou começar a história. Gente, antes de eu contar como foi que eu conheci o meu marido, o que foi que me trouxe aqui para a Alemanha, eu gostaria de fazer um adendo. Eu nunca fui o tipo de menina, um tipo de mocinha, um tipo de criança que sonhava em casar. Não. O matrimônio não passava pela minha cabeça. Eu sempre falo, até falar nas lives, todo lugar que eu falo, eu sempre sonhava assim, ó, quando eu crescer, eu vou sair de Santa Rita, porque Santa Rita é uma cidadezinha pequena, vou para um lugar maior, vou trabalhar, vou estudar e vou seguir a minha vida sozinha. Então, o casamento não passava pela minha ideia. Outro pensamento que não passava pela minha ideia era morar fora do Brasil. Eu também nunca sonhei, nunca pensei em um dia morar em qualquer lugar do mundo que não fosse o Brasil. E muito menos eu tinha esse tipo de coisa, ai, quero conhecer um estrangeiro. Não, 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 não. Nada disso passava pela minha cabeça. Mas como a gente pensa, elabora uma coisa, planeja uma coisa para a vida da gente. E ele, ó, Deus, tem outros planos pra gente, ele faz assim uma reviravolta na vida da gente que muda totalmente o rumo da nossa história, o rumo do nosso futuro. E foi isso que aconteceu comigo, tá bom? Eu conheci o meu marido, gente, eu sou péssima com essa questão de datas. Então, ó, vocês relevem aí, se eu estiver falando data errada, que eu sou naturalmente esquecida, esse negócio de data não me prende muito. Gente, se estiver escutando barulho lá fora, é que eu abri a janela. Por incrível que pareça, agora, pleno fevereiro, tá um calorzinho, então eu abri a janela para poder entrar um ventinho, que eu já tô começando a suar. Gente, no final de 2002, se eu não tô enganada, no finalzinho de 2002 ou começo de 2003, foi o ano em que eu conheci meu marido. Valéria, então tá bom, fala pra gente, onde você conheceu o seu marido? Meu marido foi convidado para um casamento no Brasil. E por coincidência, se é que coincidência existe, esse casamento era o casamento de um amigo do Marco de trabalho com a minha prima. Então, para esse casamento foi um grupo de alemães, eu acho que umas 10 pessoas, entre os pais do noivo, a família do noivo e os amigos, acho que foi um grupo de 10 alemães, mais ou menos. Então, eles chegaram no casamento, eles foram pro Paraná, que eu sou do Paraná, pro casamento, né? Daí eu conheci o meu marido e todo esse grupo de alemães uns 2 dias antes do casamento da minha prima, né? Porque eu fui para ficar na casa da minha tia, eu tinha um relacionamento muito bom com a família, a gente era muito chegado, a gente era muito próximos, então eu fui lá para ficar curtindo, ajudar nos preparativos do casamento e assim por diante. Então, há uns 2, 3 dias antes do dia do casamento, eu conheci o meu marido, conheci o Marco, que na época ele era só o Marco, né? Conheci ele assim como eu conheci os outros alemães. Eu não falava nem uma palavra em português, em alemão. E eles não falavam nem uma palavra em português. Mas, enfim, na época o que menos interessou foi isso. Eles estavam muito empolgados, porque era a primeira vez deles no Brasil. E a gente estava, e eu estava muito empolgada, e a família, né? Por poder estar recebendo esse pessoal da Alemanha e tudo, amigos do então noivo da minha prima, e assim por diante. Então, a gente se conheceu ali, por cima, né? Porque eu não falava nada, ele também não. Mas
A princípio foi tudo muito bacana, achei eles legais, achei simpáticos, mas em nenhum momento a gente teve nenhum interesse um pelo outro. Conheci ele muito tímido, muito calado, simpático, sorridente, né? Mais tímido e calado em si, beleza. Passou, então a gente se conheceu esses dias que antecederam o casamento, tudo bem, não, nenhum momento a princípio eu tive nenhum interesse, nada, era um grupo de pessoas que estavam ali, a gente, né, dentro do possível que a gente podia, tentando fazer com que eles se sentissem bem recebidos e acolhidos lá no Brasil. Passou-se os dias, chegou o dia do casamento. No dia do casamento, nós fomos todos para a igreja, tudo tranquilo. E eu, nem tchum, como diz o outro, para ele. E ele, eu acho que também, nem tchum para mim, tudo bem. Mas quando chegou no dia do casamento, fomos para a igreja, para cerimônia religiosa, barará. À noite nós fomos para festa, né? Propriamente dita, num salão, tudo lindo, tudo maravilhoso. E nesse momento que eu vi o Marco, alguma coisinha, alguma quenturinha, alguma coisa mudou em mim. Eu falei, até que parece que ele é bonitinho, né? Bem vestido, porque antes do marido me conhecer, vamos dizer, ele tinha aquela sopinha de alemão, que é a sopinha típica dos alemães, né? Regatinha, shortinho jeans curtinho, não era assim, ajeitadão. Mas, da hora a festa. Ele tava lindo, bem vestido, com terno, grava assim, esse alemãozinho aí, parece que esse alemãozinho aí, não sei. Mas, enfim, nada, né? Quando foi se passando a festa, a gente começou a dançar junto, a gente ali dançando. A nossa música, que eu sempre brinco, que a nossa música é a Flor do Reggae, da Ivete Sangalo. Como se eu fosse flor, você me cheira. Vamos lá. Como se eu fosse flor, você me rega. Que eu sempre brinco, que essa foi a nossa música. Era música viva e dançando, nanã. A partir dessa música, a gente começou ali, dançar, trocar uns olharezinhos, mas tá. Quando foi passando a festa, nesse dia calhou que a gente ficou. Ficamos nessa festa, trocamos uns beijinhos, umas coisinhas, pronto, acabou. Trocamos beijinho, ficamos um pouquinho, eu fui embora para casa dos meus tios e ele foi pro hotel, onde ele tava com a trupe de alemães. Nada a ver. No outro dia a gente se encontrou de novo, ficamos ali conversando, mas assim, sabe, aquele trenzinho do dia anterior tinha passado. A gente ficou ali conversando, né? E ele muito simpático, tímido, mas simpático, a gente conversando. E o marido da minha prima, na época, já falava português, então ele foi ali ajudando, sabe? Ajudando, nós fomos lá pra casa deles, dos então recém-casados, passamos o dia lá, aquela farra danada, todo mundo ali. E a gente ficou mais juntinho ali, mas nada de mais ficar. A gente ficou a noite anterior, igual eu falei pra vocês. Mas ali, normalmente, conversa aqui, conversa vai, conversa vem. O marido da minha prima ali ajudando dentro do possível, traduzindo um pouco. E como ele tinha vários dicionários em português, porque ele ainda estava no processo de aprender o português, o marido da minha prima. Então a gente ficou ali tentando falar português, eu tentando falar alemão, ele tentando falar português. E passamos aquela tarde, mas só, não aconteceu mais nada. Nesse segundo dia, não aconteceu mais nada. Tá bom, tudo bem, tudo bem. Ele ficou ali, eles ficaram acho que mais 2 dias. E daí, eles foram para Foz do Iguaçu, depois que esses 2 dias passaram. Eles foram para Foz do Iguaçu, que de lá eles iam passar mais uns 3, 4 dias em Foz do Iguaçu. E depois, eles iriam voltar para a Alemanha. Tudo bem, eles foram embora, tchau, 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 benção. E eu fui seguir minha vida. Quando eu fui seguir a minha vida, sabe, parece que alguma coisa me falava, Valéria, mas parece que essa história ficou meio esquisita. Você parece que, não sei, sabe, ficou um trem esquisito, um sentimento esquisito assim. E eles já estavam em Foz do Iguaçu. E eu na casa dos meus pais, lá em Santa Rita. E eu pensei assim, gente, eu sei, me bateu uma vontade de falar com ele de novo e de vê-lo novamente. Daí o que eu fiz? Eu pedi pra minha prima o telefone do hotel que eles estavam. E ela falou, Valéria, eu não sei o hotel que eles estão. Eu não sei qual é o hotel que eles estão. Então, falei, gente, como é que é isso? Então, o que eu fiz? Gente, a louca. Eu peguei, anotei todos os números de telefone dos hotéis. Imagina só, gente. Dos hotéis que existiam em Foz do Iguaçu. E eu fui ligando de um em um. Fui ligando para um. Gente, tem um grupo de alemães aí? Não. Gente, tem um grupo de alemães aí? Não. Não. Até que depois, não sei lá qual era o número de vezes que eu tinha tentado ligar.
eu encontrei o grupo de alemães nesse hotel. E eu sabia o nome da cunhada da minha prima. Então eu pensei assim, eu vou perguntar por ela. Daí eu perguntei assim, gente, aí tem um grupo de alemães assim, assada, a recepcionista falou assim, tem assim, eu gostaria de falar com a fulana. E ela já falava um pouquinho de português, né? Ela já falava um pouco, mas falava. E daí eu falei pra ela, falei, gente, eu gostaria muito de conversar, eu gostaria muito de ver o Marco de novo, de conversar com o Marco, uma coisa assim, nem me lembro, faz tanto tempo. Eu nem me lembro o que foi que eu falei. E porque alguma coisa me dizia que aquela história não tinha morrido. Aquela nossa ficada da primeira vez, alguma coisa me dizia que não tinha acabado só aqui. Tá bom, falei pra ela. E ela falou assim, tá bom, Valéria, eu vou falar com o Marco e depois a gente fala. Deu o número do telefone da minha casa pra ela e depois a gente fala. Ela pegou e desceu, eles tinham saído, eles tinham ido pra um bar, sei lá quando eles tinham ido. Toda a trupe de alemães, eles tinham ido pro bar. Tinha ido curtir a noite de Foz do Iguaçu. Daí, quando ele chegou, ela falou pra ele, ó, Marco, a Valéria, lembra da Valéria? A Valéria assim, assim, assada. Ela ligou aqui perguntando por vocês, que ela queria saber de você. Gente, diz que ele, como não passa, mas ele é muito tímido, ele jamais tomaria iniciativa, né? Diz que ele, na hora, ele falou assim, me chama um táxi agora. Daí, ali na hora, ela pegou e falou assim, eu vou ligar. Ele falou assim, chama um táxi agora que eu vou voltar pra Marechal Cândido Rondon, que era a cidade onde a minha prima mora com o marido dela. E daí, ela, na época, ela não encontrou um táxi, ela alugou uma... Gente, imagina só, um Marco, sozinho, de Foz do Iguaçu, alugou uma van e voltou pra Rondon. Gente, de Foz do Iguaçu até Rondon, dá umas quase 3 horas de viagem. Quase 3 horas de viagem, né? Porque é longe. Então, ele foi. E daí ele montou nessa van e pegou a mala dele e voltou pra Rondon. Diz que quando... Daí eu nem sabia disso, porque ela não me falou mais. Ela não me falou que tinha falado com ele. Não. Tá, no outro dia eu estava em casa, de manhã cedo, o telefone toca. Era minha prima, falando, Valéria, você não acredita quem tá aqui. Eu falei, quem tá aí na sua casa? Ela falou, o Marco. Eu falei, o quê? O Marco? Ela falou, sim. Minha filha, o Marco montou numa van, pegou uma van lá no hotel e veio bater aqui em Rondon, atrás de você. E o homem, e o motorista da van que chegou e falou assim, gente, quem é a Valéria? E esse homem veio o caminho inteiro falando da Valéria, que tava indo pra encontrar a Valéria, que da Valéria. Daí ela correndo e falou, não, a Valéria é minha prima, ela não mora aqui não, ela mora em Santa Rita. Daí ela falou que ela quase caiu pra trás, quando ela de manhã cedo abriu a porta e ele tava lá. Então, pois bem, ela ligou pra mim, e eu moro longe, quer dizer, lá na cidade do meu pai, até Marechal Cândido Rondon, dá uns 35 quilômetros de carro. Mas na época, eu não dirigia, eu não teria como pedir pro meu pai me levar lá, né? O que é que eu fiz? Eu peguei um ônibus. Sabe aqueles ônibus de interior, pinga-pinga, que passa por todos aqueles interior, passa por cada biboca que vocês não têm noção. Esse foi o ônibus que eu peguei. Eu falei pra minha prima, então você espera que eu vou esperar chegar o horário do ônibus, porque ela só deu um ônibus uma vez por dia, pelo menos na época era. Eu vou ter que esperar o horário pra eu pegar um ônibus pra eu ir pra aí. Então foi assim que eu fiz, né? Eu peguei, porque eu não ia pedir pra ele ir lá na minha casa. Eu acho que se eu tivesse sugerido na época, ele teria feito, mas eu jamais, gente, eu tinha só dado uns beijinhos nele, né? Nem tinha pisado lá no meu pai. Coisa de jovem, né? Eu nem tinha falado com meus pais, nem sabia disso, entendeu? Então eu não poderia pedir pra ele ir bater lá na minha casa. Não tinha coisa. Então o que eu fiz? Eu esperei o horário do ônibus, peguei o ônibus e fui pra Marechal Cândido Rondon. Chegando lá, a gente se encontrou, a gente ficou lá, ficamos mais juntos. E eu acho que ele ficou uns 2 dias lá em Rondon. Então a gente passeou lá, né? Eu fui mostrar um pouco a cidade. Turistamos ali por Marechal Cândido Rondon, que é uma cidade do interior do Paraná, uma cidade germânica, né? Assim, muitos descendentes de alemães moram lá, muitas pessoas falam alemão, tem a Oktoberfest, que é uma festa muito grande, é uma cidade germânica em si. Então nós passeamos lá, mostrei tudo pra ele, ficamos ali e boa, e daí se passaram os dias, foi os 2 ou 3 dias, eu fui com ele, eu fui até Foz do Iguaçu com ele, pra ele poder voltar pra Alemanha.
E daí nós pegamos alugamos uma van, fomos lá, deixei ele no aeroporto e voltei para casa. Tá? Mas assim foi o combinado. Trocamos telefone, né? Trocamos e-mail. Mas como é que a gente ia falar no telefone? Se a gente não falava, eu não falava alemão e ninguém falava português, né? Então, trocamos telefone, trocamos e-mail e assim por diante. E ele foi-se embora para a Alemanha. E daí nós ficamos nesse relacionamento por e-mails, né? Ele me mandava e-mails em alemão e eu mandava e-mails para ele em português. E daí ele foi para a Alemanha e eu continuei minha faculdade, né? Que eu estava no meio do meu curso de pedagogia. E continuei estudando e a gente trocava e-mails. Então, gente, vocês não têm ideia. Minhas amigas que me conhecem lá do tempo de solteira, me conta aqui. Conta aqui nos comentários como vocês não deixam eu mentir sozinha, não. Vocês me ajudam. E daí, eu não tinha, na época, eu não tinha computador em casa. Então, ele mandava e-mails pra mim. E eu tinha que ver isso lá na faculdade. Ficava louca esperando os e-mails dele na faculdade. Imprimia os e-mails. Levava pra casa, chegava lá em Santa Rita, tinha uma amiga minha, muito querida, que ela falava alemão e ela traduzia os e-mails pra mim, tanto é que eu vou mandar um beijo pra ela agora, a Ilga. A Ilga traduzia os meus e-mails, eu tinha a Lídia Heckler também, que mais tarde a Lídia Heckler foi minha professora de alemão, né? E então, eram essas duas que traduziam, em especial, quem traduzia mais pra mim era a Ilga, que traduzia os e-mails pra mim. E daí eu mandava e-mail respondendo em português e assim por diante. Assim nós ficamos por muito tempo, gente. Isso acho que foi, que eu falei pra vocês, final de 2002, comecinho de 2003. Nós ficamos nesse vai e vem desses e-mails. Daí eu mandava em alemão, eu mandava um e-mail em português, ele traduzia e assim seguia. Ô, gente, vocês não têm ideia de como que era a farra, como que era a loucura quando eu chegava lá no laboratório de informática da faculdade e via que eu tinha um e-mail do Marcos. Gente, eu saí igual louca. Ô, Miriam, produção, você vai assistir esse vídeo que eu sei que você vai assistir, porque você já me motiva a contar essa história há muito tempo e eu venho procrastinando, enrolando, mas hoje eu tô contando essa história. Me conta aqui, ó, conta aqui pro povo aqui como que era a minha reação quando eu recebi um e-mail do Marco. A minha alegria de receber o e-mail e a minha frustração de não entender o que estava escrito lá. Daí, eu pegava, corria, imprimia o e-mail, eu tinha que esperar a aula acabar para a gente pegar a van e viajar quase 2 horas de volta de lá da onde eu fazia faculdade até na minha casa para eu conseguir procurar minha amiga que traduzia para mim os meus e-mails. Gente, várias vezes eu não dava conta, eu chegava de noite, a gente passava com o ônibus da faculdade, eu via que a luz da casa dela estava acesa, eu ia bater lá, falava, Ilga, pelo amor de Deus, traduz o que está escrito aqui. E daí ela traduzia para mim, ou então eu tinha que controlar a minha ansiedade, dormir, para ir no outro dia saber o que estava escrito. Mas era uma fase muito gostosa, foi uma fase muito boa, sabe? Aquele comichão da novidade, aquele comichão da... Nossa, foi uma fase muito boa, muito gostosa. E cada vez que a gente se encontra, que a gente conta, que eu conto essa história, que a gente relembra dessa história, a gente dá altas risadas, gente. Eu ficava com aquele e-mail parece que pegava fogo na minha mão. E a vontade, a curiosidade de saber o que estava escrito era uma coisa de louco. Mas foi um período muito gostoso e que eu lembro com muito carinho, que eu lembro com muito respeito desse período. Foi uma fase muito, 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 muito gostosa. E cada vez que eu me lembro, eu falo, gente do céu, como que você teve coragem como você teve perseverança, porque eu sou muito agitada, eu sou muito virada no trem, eu sou muito ansiosa, como que você conseguiu... como que você conseguiu viver um relacionamento à distância, mas foi muito bom e eu não me arrependo em nenhum segundo da minha vida, de tudo isso que a gente viveu, né, de todas essas pecinhas que a gente foi colocando para poder, né, construir a nossa história e construir esse futuro que a gente está vivendo agora. Então, eu sou muito orgulhosa. Mas, Miriam, conta aqui pro pessoal qual é conta a sua versão
sobre essa história toda que com certeza o povo vai querer saber. E nesse meio termo, nesse início, ele já começou a fazer curso de português. Ele começou a fazer aqueles cursos de português com um CDzinho, lembra? No CD, no computador, ele começou a treinar um pouco de aprender português, que isso foi muito bom, isso foi o que facilitou no princípio. E daí foi-se aquele trem. Daí, nesse período que a gente ficou nesse trem de e-mail, até que um dia ele me ligou. Ele me ligou, eu não estava em casa, meu pai falou, Valéria, ligou um homem aí falando tudo enrolado atrás de você. Eu só entendia Valéria. Só entendia Valéria e daí disse que ia ligar outro dia. Então, daí eu fiquei, gente, só pode ser que é o Marco que me ligou. Quem é outro homem falando do idioma enrolado atrás de mim? Porque eu nunca tinha tido um relacionamento com outro estrangeiro. Até que um dia ele ligou e eu consegui falar com ele. Gente, essa ligação foi tão longa, tão longa, tão longa. Não, gente, minto. Antes dessa ligação que ele me fez, chegou pra mim uma caixa enorme de um presente que ele mandou. Gente, nada romântico o presente que ele mandou. Ele mandou pra mim, era uma caixa enorme, cheio de dicionários português e alemão. Cheio, cheio. Tinha vários, dicionário grande, dicionário pequeno, tudo quanto é tipo de dicionário ele mandou pra mim. Então, ali já comecei a passar o olhinho, comecei a aprender umas coisinhas e outras básicas. Daí, depois que chegou a minha caixa do correio com esses monte de dicionário, aí sim, ele me ligou a primeira vez. Gente, essa ligação, como eu tava falando antes, foi muito longa, foi horas. Por quê? Porque ele tentava falar o português do jeito que ele estava aprendendo, e daí falava assim, Valéria, os números eu já conhecia, na página tal, a quarta palavra, daí eu ia anotando, eu ia procurando a página, imagina só, eu ia anotando, eu ia procurando as páginas, as palavras para eu formar frase que ele queria me falar. Então, assim, foi muito, meu pai falava assim, gente, esse homem é louco. Eu não quero nem saber quanto que esse homem vai pagar nessa conta de telefone, misericórdia, telefone logo. E ele, meu pai falou assim, gente, meu pai falou assim, gente, não tem uma outra mulher lá não, hein? Ou um outro alemão? Ou alguém que fala português, que ele cacifou, cavaleiro, que nem o idioma dele fala. A gente ia. Então foi aquela ligação enorme, aquela ligação longa, até a gente conseguir formalizar ou pra a gente conseguir se entender nas primeiras ligações. E daí depois eu fui estudando um pouquinho, então foi ficando mais fácil. Mas até então a gente não tinha se encontrado mais. Nessa época ele não estava mais na Alemanha, ele estava no Canadá. Porque nessa época ele trabalhava muito tempo fora, ele viajava o mundo. Era pra China, era pra Inglaterra, era pro Canadá, era pra Rússia, era pros Estados Unidos, era pro Japão, era tudo quanto é lado. E nessa época ele estava com um projeto muito grande no Canadá. Ele ficou 9 meses no Canadá. E daí até que então que ele falou, Valéria, eu vou pegar férias agora. E ao invés de eu ir para a Alemanha, eu estou pensando em ir para o Brasil. Eu quero ir no Brasil pra te ver, pra gente se conhecer um pouco melhor e pra eu conhecer a sua família. Gente do céu. Quando ele falou isso, eu quase tive um infarto do coração. Eu não acredito que esse homem vem, que esse homem vem, que esse homem vem. E eu fiquei morrendo de medo se eu deixava isso, eu não deixava isso, não deixava isso. Até que eu falei, vou deixar ele vir. Então eu falei, bom, né? Daí conversei com a minha família, conversei com meu pai, conversei com a minha mãe, conversei com a minha tia, e eles falaram. Daí o marido da minha prima falou assim, não, pode, ele é uma pessoa que eu conheço, ele há muitos anos, ele é um rapaz bom, é trabalhador, é honesto, pode confiar que ele é batata. Pode deixar ele vir, que eu garanto a idoneidade dele, pode deixar ele vir. Então, né, com essa referência, como diz o outro, deixei ele vir. E daí passaram-se, ele ficou 9 meses, depois, desde o nosso último encontro, ele ficou 9 meses no Canadá. Do Canadá, ele foi ao Brasil. E daí, ele foi ao Brasil, daí chegou o dia, nós fomos buscar ele lá no aeroporto de Foz do Iguaçu. E lá da minha casa até no aeroporto de Iguaçu, então é umas 3 horas e meia, mais ou menos, de viagem. E daí, na época, quando ele voltou, 2003, né, 2003, Santa Rita não tinha asfalto que ligava Santa Rita às demais. Não tinha asfalto que ligava Santa Rita às cidadezinhas maiores. Então, a estrada de chão, aquelas estradas péssimas, passava no meio do mato, e ele veio.
Quando ele chegou lá em casa, todo mundo aquela festa, meu pai tratou muito bem, a minha tia, aquela coisa de brasileiro, né? Hospitaleiro, barã. Mas meu pai me chamou no canto e falou: Valéria, esse homem é louco. Eu jamais teria coragem de montar num carro e ir para um lugar que eu não conheço ninguém, eu não conheço a família, eu não sei como é que era, né? Vai saber se eles vão me matar. Ele falou assim: ou ele é muito inocente, ou ele tá muito apaixonado, ou ele, não sei. Não sei o que dizer, por da onde que surgiu essa confiança da pessoa que viu você uma vez na vida confiar e vir para o lugar lá no onde o Judas quando perdeu as botas, como diz o outro, para passar uns dias. Mas depois eu fui descobrir, né, que ele foi puxar a capivara da minha família com o marido da minha prima e ele falou, né, não conheço a família, não. Pois bem, ele veio, passou uns dias lá em casa, foi muito legal, foi muito maravilhoso, ele gostou demais da cidade, das pessoas, da minha família e assim por diante. Daí, depois dessa primeira vinda dele ao Brasil, a primeira ida dele ao Brasil, ele queria que eu fosse para a Alemanha para conhecer a família dele. Né? E falou assim: olha, eu vim aqui, conheci toda a sua família, agora eu gostaria de te levar para a Alemanha para conhecer a minha família. Daí, levando em consideração tudo que o marido da minha prima tinha falado, né? Então, eu fui para a Alemanha. Eu nunca tinha saído de Santa Rita, nunca tinha viajado assim tão longe. Eu nunca tinha voado de avião, nunca tinha ido para o aeroporto, nunca, nada. Então, meu pai falava: Valéria, então, né, se o fulano tá falando que é da gente boa, então vai. Então eu fui. Gente, eu quase morri de medo dentro do avião. Daí meus pais foram nos levar até o aeroporto, até Foz do Iguaçu, para pegar o avião e vir para a Alemanha. Quase morri de medo dentro do avião, aquela primeira impressão, tudo. Mas enfim, cheguei. Daí na época, eles já moravam sozinhos há muitos anos, porque aqui vocês sabem, quando o jovem completa 18 anos, ó, cada um pega seu rumo, canta para subir e vai seguir sua vida. Então eu já não morava há muitos anos, que ele morava longe da casa dos pais dele. E ele morava aqui nessa cidade onde a gente mora, mas ele tinha um apartamentozinho. Então eu vim, fiquei lá com ele, né? Fiquei ali uns dias no apartamento dele. E depois eu fui conhecer a família dele. A princípio, a gente tava com muito medo, muito agoniada, porque a gente sabe aquela história que o povo fala, que os alemães são racistas, aquele histórico todo, aquele trem. Então eu tava muito apreensiva de como que eu seria recebida na casa da família do Marco. Mas graças a Deus, desde o princípio, eu fui muito bem recebida, muito bem aceita, foi muito bom. Nós passeamos bastante, eles me trataram muito carinhosos, muito respeitosos, e foram dias maravilhosos, incríveis, e assim por diante. Daí, passei os dias aqui na Alemanha, fiquei, e depois voltei para a Alemanha sozinha, com o coração na mão, porque eu nem sabia como era com o aeroporto, né? Eu peguei e voltei sozinha ao Brasil, e ele ficou aqui, e daí daqui ele foi pro Canadá e ficou mais um tanto de tempo. E daí foi ficando, isso foi em 2023, e daí eu tava fazendo faculdade, eu tava no meio da minha faculdade de pedagogia, eu continuei o curso, e daí nós ficamos, né? Nós se casamos em 2006, então nesses de 2003 até 2006 nós ficamos nesse trem. Eu vinha para a Alemanha, ele ia ao Brasil, eu vinha para a Alemanha, ele ia ao Brasil, e assim a gente foi fortalecendo o nosso relacionamento. E nesse meio tempo eu comecei a fazer um curso de alemão lá em Santa Rita com uma amiga minha de lá, né? Então, para eu não ficar tão perdida, aprendi o básico, gente, aprendi o básico. Isso, mas esse trem que eu comecei a aprender o alemão foi antes de eu vir para a Alemanha para conhecer os pais deles. Né? Então eu aprendi o básico assim, para poder vir, para poder me defender. Eu tô com sede, eu tô com fome, eu tô com sono, eu quero, eu não quero, essas coisinhas básicas. Né? Que eu aprendi. Depois, quando eu voltei da primeira viagem minha à Alemanha, eu continuei fazendo curso de alemão para poder me defender um pouco. E assim a gente continuou nosso relacionamento. Nós namoramos 2 anos e pouquinho, à distância, indo e vindo, até que a gente decidiu se casar. Até que ele me pediu em casamento e
estamos até hoje junto. Esse vídeo eu tô gravando agora, em dia 22 de fevereiro de 2023, então nós já temos uma história longa juntos, né? E eu acho, assim, se eu parar para pensar e olhar para trás, será que eu teria coragem de fazer isso de novo? Tudo isso de novo, essas loucuras que eu fiz, né, no rompante da juventude, que eu era destemida, que eu era corajosa. E eu me orgulho de ter tido a coragem de fazer tudo que eu fiz e para a gente poder chegar aqui nesse ponto que a gente está hoje, casados, felizes, né? Claro que tem relacionamento, tem aquele altos e baixos, nem sempre é só um mar de rosas, não foi, não é, né? E não é para ninguém, né? Nós temos os nossos conflitos, como todos os casais, mas somos felizes, temos 2 filhos, estamos aqui firmes e fortes. E eu sempre muito orgulhosa das minhas decisões, de tudo que eu tive que fazer e para vir para cá e poder constituir minha família. A minha vida aqui na Alemanha nem sempre foi fácil, né? Porque quando a gente está aqui num país que não é da gente, a gente passa por uns períodos de adaptação, nem sempre é fácil. A gente tem que abrir mão de várias coisas, a gente tem que se readaptar, a gente é obrigado a mudar, né? Se a gente quiser se adaptar e viver bem, mas eu tenho orgulho de tudo que eu fiz para chegar até aqui. Então é isso, gente. Essa é a minha história de como eu conheci o meu marido e por que eu vim morar na Alemanha. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Eu espero que eu tenha conseguido verbalizar ou tirar um pouco sanar um pouco das curiosidades que vocês têm. Me contem aqui nos comentários o que vocês acharam. Se caso vocês tiverem interesse de saber, eu posso gravar um vídeo contando para vocês como é que foi o meu casamento aqui na Alemanha, como é que foi esse meu período de adaptação. Lembrando que eu tô aqui desde 2007. Nós se conhecemos em 2002, 2003. Se casamos em 2006 no Brasil e na Alemanha. E depois eu voltei pro Brasil para terminar minha faculdade. E depois é que eu vim para cá. Mas se caso vocês tiverem interesse, quiserem saber um pouco mais sobre a minha história, como foi esse período, como foi essa adaptação, quais foram os perrengues, um pouquinho dessa história, comentem aqui que eu vou ter o maior prazer de gravar um vídeo para contar para vocês essa minha história, tá um pouquinho, compartilhar com vocês um pouco dessa minha história de força, de luta, de superação e de amor, tá bom? Compartilhem esse vídeo com as pessoas que vocês acham que vai ter interesse em saber dessa história, né? Vocês por acaso caíram de paraquedas aqui nesse vídeo aqui ainda não me conhece, eu sou a Vapetas, tá? Sinta-se convidados a clicar aqui nesse botãozinho de se inscrever. Se vem fazer parte da nossa rede de amigos, quando você se inscrever, acione o sininho das notificações, que daí toda vez que eu soltar um vídeo novo, o YouTube te avisa. Então é isso, gente, ó. Me conta aqui, perguntem tudo que vocês quiserem saber. Se vocês têm interesse num próximo vídeo, continuando um pouco dessa história, que vai ser um prazer para mim compartilhar um pouquinho mais da minha vida e da minha história com vocês. Tá bom, gente? É isso, ó. Um beijo muito grande a cada um de vocês que assistiu esse vídeo até o final. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!